palavra de Deus ela é extremamente rica e frutífera. Na medida em que nós mergulhamos no texto bíblico, é inevitável o nosso preenchimento, o saciar da nossa alma. Que na noite de hoje Deus possa falar poderosamente, mais uma vez ao seu coração, agora, mediante a exposição do texto bíblico. Convido todos ou a todos a abrirem as Sagradas Escrituras na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4. Faremos a leitura dos 3 primeiros versículos. Romanos, capítulo de número 4, a leitura dos 3 primeiros versículos. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Se for possível, uma outra palavra de oração, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Ó Deus, Tu és soberano sobre tudo e sobre todos. Não existem acasos. A nossa vida não está atrelada a um destino cego, mas a vontade soberana do Senhor. Estar aqui nessa noite é o resultado da Tua ação providencial sobre todos nós. E rogamos ao Senhor, ó Deus, que continue a falar em nome de Cristo Jesus ao coração da Tua igreja. Que seja o Senhor a falar. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu começo a exposição na noite de hoje com alguns questionamentos que considero serem indispensáveis. O primeiro deles, o que é justificação? Os que me antecederam nas exposições dos 3 primeiros capítulos da epístola em questão já fizeram de forma direta e indireta menção do que significa justificação. Mas permita-me explorar um pouquinho mais da sua paciência, explorando um pouco mais do que é isto, esta doutrina tão cara à luz das Sagradas Escrituras. Nas palavras de um teólogo sistemático chamado Dr. Wayne Grudem, justificação é o ato instantâneo, não é um processo, é instantâneo, é pontual. Não somente instantâneo, mas também legal, ou seja, Deus não contraria a sua autojustiça. Deus não fere a sua santidade. É um ato instantâneo e justo, correto, em perfeita sintonia com o caráter indescritível do ser de Deus na sua totalidade. Porque aquilo que eu e você sabemos acerca dos atributos de Deus, portanto do próprio Deus, é em grau ínfimo daquilo que Ele é na sua totalidade. Mas a definição não para por aí. É um ato instantâneo e legal da parte de Deus, por meio do qual, aí ele faz 2 considerações. Ele considera os nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo creditada a nós. Primeira parte dessa definição. Perdoados os nossos pecados e a justiça de Cristo creditada a nós. Em nenhum momento nós somos os agentes ativos. Pelo contrário. Nós somos os agentes passivos. Nós não praticamos a ação, nós sofremos a ação. Segunda parte da definição. E declara-nos justos à vista dele. É como se, em outras palavras, depois de termos sido justificados, Deus vê Cristo em nós. E por causa disso, nós não somos consumidos pela sua justa ira. Um outro comentarista chamado R.C. Sproul diz que justificação é o ato de Deus em nos declarar justos.
diante de Deus, não por causa de nós mesmos, mas por causa da obra de Cristo acreditada em nós, eu e você já somos considerados santos, justos, perfeitos. A obra de Cristo nos alcançou em decorrência ou por causa dos nossos pecados de ontem, de hoje e pelos pecados que infelizmente ainda cometeremos no futuro, breve e um futuro distante. Eu quero trazer aqui uma outra definição que considero extremamente importante. Luiz Berkhoff define assim justificação. É um ato judicial. E aqui é interessante por quê? Porque ele traz uma leve distinção da definição do Dr. Wayne Grudem. Porque ele nos remete à esfera de um grande tribunal. Um tribunal qualquer não, o tribunal celestial. E quem está sentado na cadeira principal, regendo todos os trâmites legais deste julgamento? Ninguém menos, ninguém mais do que o grande Criador e sustentador de todas as coisas. Um ato judicial de Deus, no qual ele declara, com base na justiça de Jesus Cristo, que todas as reivindicações da lei foram satisfeitas com vistas ao pecador. Vamos tentar resumir estas duas definições acerca do que é justificação. O nosso Deus é apresentado como juiz supremo sobre todas as coisas, sobre o mundo, sobre o universo, sobre nós, seres humanos, o qual, a partir de um fundamento legal, justo, correto, decidiu deliberadamente absolver pecadores condenados com base na obra salvífica de Cristo Jesus. Uma outra pergunta. A primeira foi: o que é justificação? Segunda pergunta: você já tentou se justificar para alguém? E na sua tentativa de se justificar, você logrou êxito. O fulano, o beltrano, o ciclano estavam construindo uma imagem errada a teu respeito. Porque ouviu falar, porque viu meio atravessado e construiu todo um estereótipo a teu respeito. E aí então você chamou para conversar. Como uma pessoa de bom senso, de caráter, responsável pelo seu bom nome, porque no seu bom nome está o bom nome superior de Cristo Jesus. E você disse: olha, aquilo que falaram não foi bem assim. A história na verdade é essa. A atitude que eu tive que tomar foi por causa disso, daquilo e daquilo outro. E a pessoa disse: ah, agora ficou claro. Eu estava por um instante construindo uma imagem errada a teu respeito, mas agora ficou claro. Você já passou por alguma coisa similar a isso? Terceira pergunta. Você já tentou se justificar, se explicar, apresentar suas razões? Você deu as provas, você argumentou, você mostrou os fatos, provou por A mais B, e a pessoa ainda deixou transparecer uma certa suspeição a teu respeito? Já passou por situação assim? Demora, mas a gente aprende que não adianta explicar para quem no coração já decidiu não querer entender. Algumas pessoas, elas têm a iniciativa de rotular-nos das piores formas possíveis, sem sequer dar-se a oportunidade de nos ouvir, de nos escutar, de nos ajudar a enxugar as lágrimas dos nossos olhos. O texto de hoje fala justamente sobre justificação. E o que é interessante é que o personagem coadjuvante do nosso texto, não o personagem protagonista, porque o personagem protagonista sempre será Deus. O personagem coadjuvante, ele não apresentou provas argumentativas. Ele não teve que desembolsar provas, testemunhos, chamar pessoas. Não, ele não teve que fazer nada disso para ser justificado. Ele, na verdade, foi o agente passivo em toda a história. Ele sofre ação. Ele é declarado justo. Ele é declarado livre. Ele foi salvo, não com base em uma justificativa argumentativa, não com base em provas,
materiais, concretas, ele foi declarado justo não com base em si mesmo, mas com base em um outro. Quem é este outro? Eu sei que você já sabe, mas eu preciso enfatizar. Cristo Jesus. Para que eu e você tenhamos em mente o que nós vamos encontrar na altura do capítulo número 4, é interessante fazermos o resgate de algumas informações importantes. No capítulo de número 1, versículo 1 ao versículo de número 17, o que você temos? Nós temos a introdução da epístola. O apóstolo Paulo vai apresentar seus leitores, vai trazer uma nota de gratidão e apresentar o tema também, que vai reger toda a epístola aos Romanos. Capítulo 1, versículo 18, e ao longo de todo o capítulo 2, o apóstolo Paulo vai enfatizar que todos os seres humanos estão debaixo da ira justa de Deus, e isto inclui também os judeus. Isto certamente não cairia muito bem aos ouvidos dos judeus adeptos do judaísmo que estavam chegando para o cristianismo inseridos no contexto da igreja em Roma. Então o apóstolo Paulo, com muita perspicácia, ele vai se precaver, protegendo com muita destreza aquilo que Deus havia colocado em seu coração. Então ele vai escrever o capítulo número 3. E o que é o capítulo número 3? Se não uma defesa do apóstolo Paulo daquilo que agora há pouco ele destacara. E na parte final do capítulo número 3, ele gasta um pouco mais de tempo, mais precisamente dos versículos 21 a 31, explorando esta doutrina tão cara, a da justificação pela fé. E o que é o capítulo 4? Nada mais, nada menos do que exemplos extraídos do Antigo Testamento que elucidam a doutrina da justificação pela fé. Então, na medida em que eu e você mergulharmos nas páginas, ou melhor dizendo, nas declarações do capítulo número 4, precisamos ter em mente que é o apóstolo Paulo nos transportando para o Antigo Testamento, a fim de dar exemplos de como esta justificação pela fé já se mostrara tempos outrora. Dito isto, eu quero pensar esse texto a partir da seguinte temática: a exemplificação da justificação pela fé, a fé de Abraão. E aqui eu tenho algumas lições que considero extremamente importantes, à luz destes 3 primeiros versículos. A primeira delas, a exemplificação da justificação pela fé, na fé de Abraão, atribui a Deus toda a glória da salvação. Deixa-me repetir para que você não perca o fio da meada. A exemplificação da justificação pela fé, na fé de Abraão, atribui a Deus toda a glória da salvação. E a pergunta indispensável na altura dessa exposição é: onde é que está isso no texto? Versículos 1 e 2. Acompanhe comigo a leitura do texto. Versículo número 1. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Aqui eu tenho algumas questões que considero extremamente importantes serem destacadas. A leitura que fiz na Almeida Revista Atualizada. Olha como é que coloca a NVI, Nova Versão Internacional. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Também trata como se fosse uma pergunta. Agora chama sua atenção para a NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que sofre algumas críticas de alguns bons teóricos, mas a ARA também tem lá seus problemas. Então todas as versões terão seus problemas. Olha como é que traduz a NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Traz em 2 perguntas. Agora olha como é que diz a BJ, Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica. Que diremos, pois, de Abraão, nosso antepassado? Algumas considerações que eu acho assim, extremamente interessantes. A primeira delas é o nome Abraão. Por quê? Quem foi Abraão, meus irmãos? Abraão é caracterizado não somente no mundo judaico, mas nas Sagradas Escrituras, como sendo o amigo de Deus. Isso aparece em alguns momentos
em termos de declarações incisivas acerca desse personagem tão icônico nas páginas das Sagradas Escrituras. Abraão foi considerado como sendo o homem mais justo de sua geração. Abraão é considerado como sendo o pai dos fiéis. Abraão é considerado como sendo o pai dos judeus. Nós não estamos falando de qualquer personagem. Nós não estamos falando de um personagem cujo caráter foi marcado pela impiedade. Não. Nós estamos falando de uma pessoa que viveu uma vida voltada para o Senhor. Quem foi Abraão? Abraão é considerado no mundo judaico como tendo alcançado a bondade de Deus, os beneplácitos da bondade do Senhor por meio de suas próprias ações e reações. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está escrevendo não somente para judeus, mas também para gentios. E ele então resgata um personagem que à primeira vista está atrelado somente ao mundo judaico. Só que ele traz uma outra expressão que eu quero chamar a sua atenção para ela. Ele diz, versículo de número 1, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne. Olha então que isso aqui é interessante. Porque ele não diz, o pai dos judeus que estão entre vós. Se a igreja em Roma era formada só por judeus, faz sentido, o nosso pai. Mas pelo que parece não era. A própria sequência do capítulo de número 4, mais precisamente versículos 11 e 12, parece indicar a inserção de gentios. E o apóstolo Paulo reúne todos numa única declaração e diz, o nosso pai Abraão. Porque Abraão foi pai não somente de Isaque, o filho da promessa, mas ele também foi pai de Ismael. Filho que ele teve com Agar, a serva egípcia de Sarai. Sarai faleceu. E com Quétura ele teve outros 6 filhos. Isso está lá no livro de Gênesis. Você sabe o que a gente pode aprender aqui? Que num certo sentido, Abraão foi pai não somente dos judeus, mas também dos gentios. É como se ele quisesse dizer o seguinte, olha, o que eu vou dizer agora inclui não somente os judeus, mas também inclui vocês, gentios. É quase sempre a ideia de que quando nós falamos de Abraão, Isaque, Jacó, textos paulinos, em especial na Epístola aos Romanos, em que ele trata com muita riqueza e detalhes os judeus, e a gente pensa que é um grupo à parte. Não, estas declarações também se aplicam a nós. Uma outra informação que eu quero ressaltar aqui, é que nós temos uma pergunta retórica. Olha como é que ele traz isso. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que é uma pergunta retórica? Uma pergunta retórica é um recurso literário que não tem o objetivo de obter uma resposta oral por escrita. A pergunta retórica tem o objetivo de fazer gerar uma autorreflexão, uma autoavaliação. É como se ele quisesse desafiar os seus leitores a uma avaliação pessoal. Que diremos, pois, acerca de Abraão? O que ele conseguiu? E aí, na sequência, versículo número 2. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Versículo número 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Sensacional. Se a justificação é por obras nossas, a glória está nos homens. Nós conseguimos. Eu fiz a minha parte. Deus fez a parte dele. Eu fiz a minha. Mas se a justificação é pela fé, a glória é de Deus. Por que a glória é de Deus?
Porque a fé não nasce no nosso coração como produto das nossas maquinações. A fé, na verdade, é uma dádiva de Deus concedida a nós. O que é interessante é que isso não precisa ficar escancarado aqui para a gente entender isso. Por quê? Porque a Sagrada Escritura se auto-interpreta. Não é em vão que esse texto esteja aqui tratando justamente sobre essa questão. Por quê? Porque para Paulo isso era extremamente caro. Demorou, mas Paulo entendeu que a sua salvação em nada dependeu de suas ações ou reações. Foi o resultado direto, maciço e real da ação de Deus para com ele. Ele sofre a ação, ele não pratica a ação. Leiamos mais uma vez os 2 primeiros versículos. Que, pois, diremos ser alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Tem como dizer isso com outras palavras? Tem. Se Abraão foi justificado por seus méritos, por sua obediência às leis de Deus, ele pode bater no seu peito e dizer: eu fiz a minha parte. Eu fui bom naquilo que me estava proposto fazer. No que diz respeito às minhas incumbências nesse plano da redenção, minimamente eu consegui cumprir. De alguma forma, pensar deste modo anula a glória indescritível, na sua totalidade, que deve ser atribuída unicamente, restritivamente à pessoa de Deus o Pai. Segunda importante verdade que nós podemos aprender à luz desse texto. A exemplificação da justificação pela fé, na fé de Abraão, enfatiza o caráter passivo do homem na salvação. Deixa eu repetir para que os irmãos não percam o fio da meada. Exemplificação da justificação pela fé, na fé de Abraão, enfatiza o caráter passivo do homem na salvação. E a pergunta que surge é: onde é que está isso no texto? Versículo número 3. Olha o que diz no versículo número 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Chama aqui a sua atenção para algumas informações que considero extremamente importantes. Primeira delas, o apóstolo Paulo vai se valer de uma declaração já devidamente reconhecida como sendo inspirada por Deus. John Stott, comentando esse texto, ressalta: as Sagradas Escrituras não é uma coletânea de livros isolados, pelo contrário, é um todo interligado, que somam forças um ao outro. O apóstolo Paulo está consciente de que ele precisa fundamentar a sua declaração. E ele corretamente vai fazer isso onde? Nas Sagradas Escrituras. Texto que na época, já do apóstolo Paulo, era tido como tendo sido inspirado por Deus. Olha como é que aparece o texto lá em Gênesis 15, verso de número 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Eu vou ler de novo e os irmãos acompanhem a leitura do versículo número 3 em Romanos capítulo 4. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Você sabe qual que é o contexto de Gênesis capítulo 15? O contexto é alguma coisa parecida com isso. Abraão vem de uma importante campanha militar na qual conseguiu lograr êxito por causa da intervenção de Deus. E o seu coração, de certa forma, está irradiante por causa da conquista recém-alcançada. Por causa da intervenção soberana de Deus em sua vida e na vida do seu povo. Só que algo martelava o seu coração. O tempo passava e o herdeiro, o filho da promessa, não chegava. A promessa feita lá em Gênesis 12 não havia se cumprido. Já havia passado todo o enredo do capítulo 12, ele já havia saído de casa, tinha ido para terras egípcias, quase foi morto, a sua família quase foi destroçada. Gênesis capítulo 13
lutas as mais diversas. Capítulo 14, lutas as mais diversas. Capítulo 15, Deus tem que dar uma injeção de ânimo em Abraão. As forças já não eram mais as mesmas. Nem físicas, nem emocionais e também nem espirituais. E aí no versículo número 5, parafraseando o texto, é alguma coisa parecida com o que eu vou dizer agora. Abraão, olha para o céu, começa a contar as estrelas. 1, 2, Senhor, são muitas. Assim será a tua descendência. E aí vem o versículo número 6, que é o texto que o apóstolo Paulo está citando aqui. E diz o texto que Abraão creu, acreditou, e isso lhe foi imputado para a justiça. Chama a sua atenção para um outro detalhe. Qual que é o outro detalhe? Abraão creu. Isso aqui é interessante. A gente esquece de analisar essas coisas. Existe uma ação por detrás. Abraão creu. Vou tentar resgatar mais uma vez o enredo da história. Abraão olha para o céu. E ele olha. Conta as estrelas. E ele começa. É muita coisa. Assim será a tua descendência. Eu creio. Ação de crer. A fé como ação. E nós não precisamos fugir disto. Às vezes, nós, na tentativa de resguardarmos a salvação pela graça, a graça da salvação, esquecemos de enfatizar a fé como ação, a ação da fé. Nós não podemos negar isso, está aqui. O texto diz, não sou eu que estou dizendo, Abraão creu em Deus. Essa é uma observação extremamente pertinente. Agora, uma coisa da qual eu e você não podemos nos esquecer. Para os calvinistas mais enrustidos e que estremeceram aí no banco da cadeira. Nas palavras de João Calvino, por que Abraão, mesmo tendo crido, não havia ainda motivo para se gloriar? Porque esta crença não trazia propriamente nada, exceto o reconhecimento de sua própria dependência de Deus. Eu sei que já estou extrapolando um pouquinho da sua paciência, mas eu preciso avançar um pouquinho mais nisso daqui e repetir isso daqui. A fé em Abraão, a fé como ação, a ação da fé, ele creu. Deus lhe faz uma promessa e a sensação que a gente tem é que ele diz para si mesmo e para todos que pudessem ouvir: eu creio, eu acredito, eu tomo isso para mim, eu tomo posse desta bênção. Alguma coisa nesse sentido se ele fosse um cristão neopentecostal. A verdade, meus irmãos, é que mesmo tendo feito isso, não havia nenhum motivo para ele se autogloriar. Por que não? Porque tamanha manifestação de fé não trazia propriamente nada, exceto o reconhecimento de sua total dependência de Deus. No final das contas, eu não sei se você sabe, mas os rabinos, na época de Paulo, na época de Cristo Jesus, usavam justamente esse texto de Gênesis 15:6 para dizer o quê? Abraão foi salvo por obras. E qual que é a obra aqui destacada por eles? A obra da fé, ele acreditou. E o apóstolo Paulo vai fazer o quê? Vai lá justamente no cerne do problema. Ele não é aquele tipo de pastor politicamente correto. Ele vai tratar o problema. E ele vai tratar o problema no ponto X do problema. E ele vai fazer o quê? Vai trazer à monta, à baila, justamente o texto emblemático usado pelos judeus fariseus para dizer que Abraão havia sido salvo pelas obras. Para dizer o quê? Não, esse texto não está falando sobre isso. Quando o texto diz que Abraão creu, esta ação de fé, a fé como ação, na verdade não trazia nada propriamente seu. Era nada mais nada menos do que um total reconhecimento de sua dependência daquele que havia lhe feito a promessa. Uma palavra que eu quero chamar a sua atenção na altura do capítulo 4, versículo 2, é a palavra imputado.
A palavra imputado aparece 11 vezes ao longo do capítulo número 4, sendo traduzida por considerar, imputar, atribuir, levar em conta. É uma palavra que nos remete às relações trabalhistas, ao mundo do comércio mais precisamente. Para ser mais exato, ao mundo das relações bancárias, ao mundo da contabilidade. E traz a ideia de creditar na conta de, depositar na conta de. Amputar é arrancar. Imputar é acrescentar. É impossível entendermos a doutrina da justificação se nós não entendermos a doutrina da imputação. Doutrina da justificação, o ato de Deus em declarar-nos justos. Mas por que ele fez isso? Como é que pode uma coisa como essa? Ele seria um Deus injusto? Um juiz injusto? Precisamos entender a doutrina da imputação. Deus pega a justiça de Cristo e imputa essa justiça a todos nós. Lá no jardim do Éden, todos nós estávamos sendo representados em Abraão, ou mais precisamente em Adão. Lá no jardim do Éden, todos nós estávamos sendo representados em Adão. Da mesma forma, lá na cruz, em Cristo Jesus, todos nós estávamos sendo representados na pessoa dele. Quem são todos nós? O apóstolo João, no capítulo de número 1, versículo 10 em diante, nos ajuda nessa resposta. Os filhos de Deus. E quem são estes? Os que creram em Cristo. E quem são estes? Os que não nasceram do sangue, nem da vontade dos homens, nem da carne, mas da vontade de Deus. Eu não me fiz filho de Deus. Eu fui feito filho de Deus. 1 João 4,19. Nós amamos porque primeiro Ele nos amou. Quem foi que deu o primeiro passo? Não foi eu e você, foi Ele. Chico Sainz, vocalista de uma banda chamada Banda Zumbi, fora do círculo evangélico, círculo evangelical, ele dizia: um passo à frente e você já não está mais no mesmo lugar. Isso é tão interessante. Nenhum passo sequer eu e você poderíamos dar. Se não fosse Ele vir ao nosso encontro e nos resgatar no lamaçal dos nossos pecados. Calvino, portanto, trabalha a ideia já no finalzinho do versículo 3, no seu comentário. Justiça imputada pela fé. Isso é extremamente interessante. Vamos caminhar para as considerações finais? Qual foi o tema da exposição de hoje? A exemplificação da justificação pela fé, a fé de Abraão. Quais foram as duas verdades destacadas na noite de hoje? A exemplificação da justificação pela fé na fé de Abraão atribui a Deus toda a glória da salvação. Segunda importante verdade destacada na noite de hoje. A exemplificação da justificação pela fé na fé de Abraão enfatiza o caráter passivo do homem na salvação. E aí, antes de irmos para as aplicações, é interessante só enfatizar isso mais uma vez. Gênesis 15:6 era o texto emblemático usado pelos judeus religiosos da época de Paulo para dizer a salvação de Abraão foi pelas obras. E Paulo usa justamente esse texto para dizer o seguinte: não foi. Quando o texto fala que ele creu e por isso lhe foi imputado para a justiça, na verdade, esta fé era apenas uma demonstração de sua total dependência do senhorio de Deus. O texto não precisa escancarar que esta fé não vem de nós mesmos, vem de Deus. Isso fica explícito ao longo de toda a epístola de Paulo aos Romanos. Como é que eu e você podemos aplicar tudo aquilo que foi destacado na noite de hoje? Como eu e você podemos aplicar aquilo que foi destacado hoje no dia de amanhã? Segunda-feira, dia de pegar o busão, melhor dizendo, de enfrentar esse trânsito extremamente desgastante, violento em dados contextos. O que tudo aquilo que foi destacado tem a ver com o nosso dia a dia em termos mais práticos? Primeira aplicação. Só podemos nos apropriar da justiça de Cristo se esvaziarmos da nossa própria justiça. Eu cumpro o dever na noite de hoje de te dizer que você não é bom. E essa não é uma tarefa fácil.
Porque eu preciso olhar nos seus olhos e dizer que você não é tão bom assim. Eu preciso olhar para você e dizer o seguinte: você é pecador. Não é em vão que o R6 Pro, comentando Romanos, diz: nós só vamos nos apropriar da justiça de Cristo quando nós nos esvaziarmos da nossa própria justiça. É impossível absolvermos a justiça de Cristo mantendo ou nutrindo um senso de autojustiça. Ou temos uma e perdemos a outra, ou vice-versa. Só podemos nos apropriar da justiça de Cristo se esvaziarmos a nossa própria justiça. Segunda aplicação. A sua fé precisa verdadeiramente ser uma expressão de reconhecimento de sua total dependência. Você tem fé? É claro que você tem fé. Se você não tivesse fé, você não estaria aqui. Um professor meu de filosofia, não vou dizer o nome dele, na sala de aula, Reverendo Jones provavelmente deve saber, não perdia a oportunidade de dar aquelas beliscadas. E uma certa feita, dando uma aula sobre Nietzsche, ele subiu na cadeira e disse o seguinte: eu sou um homem de fé. Eu tenho fé para acreditar que essa cadeira não vai me derrubar. Você tem fé. O simples fato de você estar aqui é uma expressão visível, maciça, de que há alguma coisa aí no seu coração que nós podemos denominar como algo parecido com fé. Esta fé que está aí precisa ser uma expressão do seu total reconhecimento da dependência de Deus. A fé que está no meu coração e que está no seu coração não pode ser uma fé que atribui a Deus a agenda do dia seguinte. É por isso que corretamente na oração dominical ele diz: seja feita não a minha vontade, mas a vontade sua. Por quê? Isaías 55 diz alguma coisa como: os seus planos são muito maiores do que os meus. Seus projetos, sua palavra, ela é muito maior, muito mais expressiva, muito mais potente do que a minha. Quem é que pode discernir os planos e os propósitos de Deus? Na sua fé, que te induz a ser totalmente dependente de Deus, em face de situações de aflição, de angústia, das mais diversas, você não pode perder a sua vívida confiança em Deus. Continue confiando em Deus. Deus está no controle da sua vida. Nada é por acaso. Deus tem planos e propósitos com tudo que você está passando e enfrentando no dia de hoje. E aí a terceira aplicação: não perca a oportunidade de defender a sua fé naquele que oferece graciosa salvação em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está fazendo na altura do capítulo 4 em toda a Epístola aos Romanos? Defendendo a sua fé. Você é capaz de argumentar com riqueza e detalhes, dar provas da sua fé em Cristo? Se amanhã o seu colega de trabalho perguntar a você sobre Cristo, sobre a razão da sua fé, você é capaz de dar provas da razão da sua fé? Você é capaz de argumentar minimamente por que você deseja se tornar membro da primeira igreja presbiteriana, aliás, da igreja presbiteriana Nova Aliança? Eu ia falar, deixa pra lá. É o costume, meus irmãos, é o costume. Eu passei 7 anos pregando no mesmo púlpito, direto. Se alguém te perguntar acerca da sua fé, eu fiquei hoje, mais precisamente, 4 meses e 13 dias sem expor as Sagradas Escrituras formalmente. Porque eu tirei 2024 para descansar um pouco. Fiquei 10 anos pregando praticamente todos os finais de semana. E ao longo da caminhada eu lidei com alguns desafios. E eu entendi que eu precisava de um tempo para mim, eu queria ouvir. E eu me lembro que cheguei no reverendo Jones e falei o seguinte: Jones, eu quero só ouvir, Jones. É de tantos irmãos falaram assim: olha, temos muita coisa para fazer. E poucos são os obreiros. Eu falei assim: não é possível, eu tenho que pregar mesmo. Então, para mim é um grande prazer estar pregando oficialmente agora. Não deixei de falar de Cristo. No meu ambiente de trabalho eu tenho falado de Cristo praticamente todos os dias.
mas eu tirei 2024 para ouvir. Eu entendi que eu precisava de um tempo para mim, para minha família, e outros planos virão para 2025. Meus irmãos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua história, fique firme naquele que é o autor e consumador da nossa fé. E tome muito cuidado na tentativa de se justificar. Às vezes não vale a pena. Bom, toque a sua vida adiante, siga a sua vida, toque o barco, porque quem está contigo, e quem não está contigo, não está contigo.